Qual a crença em relação à vinda do Messias? O Messias, pelo judaísmo, ele tem que ser descendente direto do rei Davi, ou seja, descendente do rei Davi da tribo de Judá. E pela tradição cristã, Jesus não tinha pai. A mãe dele engravidou virgem, ou seja, ela engravidou de Deus. E Deus não é um ser humano, Deus não faz parte de uma tribo, Deus não é da tribo de Judá, Deus não é descendente do rei Davi, então Jesus não pode ser o Messias porque ele não tem essa linhagem davídica. O Messias ele vai vir e trazer a paz para o mundo, não vai ter mais guerras. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas guerras, estamos longe da paz mundial, infelizmente. Outro motivo é que o Messias ele vai vir e vai reconstruir o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo em Jerusalém, algo que não aconteceu. O Messias ele vai vir e fazer isso de uma vez só, ou seja, ele não vai vir, morrer e no futuro voltar para fazer tudo isso. Ou seja, ele vai vir de uma vez só e vai pôr ordem na casa uma única vez. Exatamente. O suposto Jesus romano foi gerado através de um pombo, onde é impossível disso acontecer. Só através de mitologias, de novelas e de filmes que acontece uma bizarrice dessa. E o pior, que pessoas intelectuais e estudadas acreditam em um absurdo desse. E um detalhe, o pombo que engravidou a suposta Maria, que na mitologia cristã, onde ela era comprometida de José, ou seja, o pombo cometeu um adultério. E mais um detalhe importante, e o pombo tem que ser branco, não pode ser um pombo preto ou marrom. Tem que ser totalmente branco. As pessoas não percebem que existe uma ideia, uma visão preconceituosa. Porque só não existe pombo da espécie branca. Existem outras espécies de cores de pombos. Até porque pombo é uma ave, um pássaro, assim como as demais outras espécies de pássaros e aves. Outro contexto, outro ponto que existe no cristianismo, que não é característica de uma religião monoteísta, é a doutrina da Trindade, onde no judaísmo e no islamismo não existe essa essência de três divindades, Pai, Filho e Espírito Santo. É como se no cristianismo tivesse três divindades, algo que não pode existir na religião monoteísta. Exemplo disso tivemos no Egito Antigo, no reinado do faraó Amenófis IV ou Akhenaton, da 18ª dinastia, a reforma religiosa do Egito Antigo, onde o faraó Amenófis IV aboliu a religião politeísta, adoração a vários deuses, e concedendo a adoração a um único Deus, que é o Deus Atum, o Deus Sol, que é a religião monoteísta. Então, veja, até na concepção de adoração a um único Deus, ou seja, o monoteísmo, o faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, foi bem específico, lógico e direto. Para ele só existia um único Deus, que era o Deus Atum, o Deus Sol. Então, para o cristianismo ter essa doutrina da Trindade, isso foge totalmente da concepção de religião monoteísta, tornando o cristianismo uma religião complexa e divergente. Exatamente como o próprio Rabino falou, que na concepção mitológica de um Messias judaico, teria que ser um Messias que trouxesse a paz, principalmente entre Israel. Mas não, o suposto Jesus romano não trouxe nada disso, só apenas sofrimento e guerra. Até hoje, Israel vive sob guerra infinita ali no Oriente Médio. E quando analisamos sobre os requisitos, assim como pede na mitologia messiânica judaica, o suposto Jesus romano não se encaixa em nenhum dessas características. Um Messias que morreu para depois retornar para fazer aquilo que deveria ter feito quando estava em Israel. Aí é complicado, não é? Para a mitologia judaica, o Messias é um homem normal, de carne e osso. Na verdade, é um governador, como se fosse um rei, um imperador. E mais um detalhe, o Messias do judaísmo
não é um Deus e não vem para salvar. Já para o cristianismo, o Messias é Jesus de Nazaré, o qual os cristãos acreditam ser o Filho de Deus encarnado, o Salvador da humanidade que vem buscar os escolhidos. Quando nós analisamos, não faz sentido. Um Messias tem que morrer, ressuscitar, ascender aos céus e depois retornar para cumprir aquilo que ele deveria ter feito antes. Aquilo que ele deveria ter feito quando estava na terra como um ser humano. E o pior, já faz mais de 2000 anos e não retornou, porque ele era para ter retornado no primeiro século da Era Comum, para aquela geração. A própria Bíblia afirma isso. Isso para a Bíblia do Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. São narrativas mitológicas independentes uma da outra. Até porque o judaísmo é uma religião diferente à do cristianismo. Aí os cristãos querem harmonizar e justificar o Novo Testamento com a do Antigo Testamento. Aí não tem como. Então, gente, é perceptível, claro e objetivo que tudo isso não se passa de mitologias, tanto quanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São mitologias criadas ou criados por seres humanos, assim como qualquer outra religião. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá a todos, bem-vindo ao meu novo canal Rony Analisando as Escrituras, tá? Esse primeiro vídeo do canal, pessoal, eu já vou começar analisando sobre a questão do Novo Testamento, a messiandade de Jesus. Assim fica claro para o público e até para novas pessoas que sigam o canal, que, segundo as Escrituras, Jesus não foi o Messias. E é por isso que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Então já fica logo um vídeo-chave original, tá? Para as pessoas poderem entender logo esse primeiro ponto, que eu acho que é suma importância para a gente analisar as Escrituras. As pessoas têm que entender primeiro o seguinte: antes de haver o chamado Novo Testamento, né, como os cristãos chamam, havia o que nós chamamos de Velho Testamento, ou aquilo que os judeus chamam de Taná, a Bíblia hebraica. Então tudo que se fala acerca de um Messias tinha que estar aqui. Foram os profetas que começaram a profetizar acerca da vinda de um Messias, falaram como ele viria, quando ele viria, o que ele faria, quais seriam as funções do Messias. Então, se Jesus foi o Messias, ele teria que cumprir as profecias que estão aqui, no Velho Testamento. Então não é só você pegar um personagem e falar, não, ele é o Messias. Não, tem que bater com o que disse aqui. Porque se os cristãos acreditam que a Bíblia toda é inspirada por Deus, quem inspirou os profetas foi Deus, Todo-Poderoso. Ele falou, o Messias vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. Então o Messias tinha que cumprir tudo que os profetas disseram acerca dele no Velho Testamento, dentro daquilo que nós chamamos de profecias messiânicas, que é o que nós vamos analisar nesse vídeo. Já sobre as profecias que o Novo Testamento diz que Jesus cumpriu, vai ser o próximo vídeo, tá? Vocês vão ver que tudo não passa de uma grande, com todo o respeito da palavra, farsa.